Nesse vídeo eu quero falar de uma coisa que eu não tô vendo a galera com coragem de dizer. Porque com uma busca rápida na internet, você encontra uma enxurrada de vídeos que falam mais ou menos a mesma coisa. Como vir para Irlanda, os melhores trabalhos, o trabalho que dá mais visto, como conseguir as coisas. Isso em vídeos feitos por brasileiros. Mas quando você olha vídeos feitos por irlandeses, a sensação é que a Irlanda não é um bom lugar para se vir morar, não. Eu tenho me deparado cada vez mais com discursos de ódio, de racismo, de xenofobia, sem filtro. Mas eu me peguei pensando, peraí, se para alguns irlandeses o imigrante é tão ruim, por que ainda tem tanto imigrante? Então hoje eu quero virar a luz para outro ângulo, sair do ângulo de a Irlanda é boa para imigrante e colocar a luz no por que o imigrante é bom para a Irlanda? Opa, Marão na área, rapaziadinha, tranquilidade total por aqui, sempre tranquilidade total. Vamos lá, ó. Nos últimos anos cresceu um movimento anti-imigração aqui na Irlanda. E eu, sinceramente, entendo uma parte disso. A crise habitacional é real, o custo de vida alto é real, a pressão nos serviços sociais é real. Isso tudo já foi falado aqui nesse canal. Mas no meio dessa revolta toda, tem uma pergunta que não está sendo feita. Ou se está sendo feita, não está sendo feita em voz alta. Se o imigrante é um problema tão grande, por que alguns setores da economia colapsariam se não fossem os imigrantes? Por que quando você sai da internet e vai para o mundo real, a história muda de figura? Dá para perceber que alguns setores da economia aqui funcionam em cima das costas de quem veio de fora. Tem hospital funcionando hoje porque alguém cruzou o planeta para recomeçar a vida aqui. Tem idoso sendo cuidado por quem deixou lá do outro lado do Atlântico pais, mães, filhos. Tem prédio sendo levantado por pessoas que às vezes se sentem deslocados, que não deveriam estar aqui. Tem empresa bilionária funcionando com funcionários estrangeiros que vieram ocupar vagas que não seriam ocupadas por profissionais que são daqui. E isso muda o cenário completamente, porque o imigrante sai da posição de o que veio de fora e começa a ocupar a posição de uma engrenagem que faz essa máquina continuar funcionando. E existe uma coisa muito curiosa nesse debate. Muita gente fala de imigração como se fosse apenas um favor que o país está fazendo. Mas em alguns setores a Irlanda não está aceitando imigrantes, ela depende deles. E essa é uma parte que muitas pessoas odeiam admitir. A economia cresceu, as multinacionais chegaram, a demanda explodiu, a população envelheceu e simplesmente não tinha mão de obra especializada para ocupar essas vagas de trabalho. Então o país começou a importar profissionais do mundo inteiro. Não por caridade, mas sim por necessidade. E o exemplo mais brutal disso me parece ser a área da saúde. Esses dias atrás eu fui no hospital e eu pude notar, observando quem estava ali trabalhando, que a maioria esmagadora dos profissionais não eram daqui. E enquanto a internet discute imigração como ameaça, tem enfermeira filipina virando noite em hospital. Tem médico indiano segurando emergência. Quem aqui que tá me assistindo não conhece um BR que é cuidador de idoso? Essa galera tá cuidando de idosos que talvez não consigam nem levantar sozinhos. E aqui entra uma parte que pouca gente conhece. Segundo dados oficiais do Nursing Midwifery Board of Ireland, mais de 23% dos profissionais registrados de enfermagem e obstetricia na Irlanda foram treinados fora do país. Quase 1 em cada 4. E aí quando você olha os países de origem, a Índia vem disparado. Depois vem Filipinas, Nigéria, Paquistão, além de outros países africanos e asiáticos. Só em 2024, o setor da saúde recebeu mais de 12 mil Employment Permits, ou seja, vistos de trabalhos, né, emitidos pelo governo. 12 mil! 12 mil! E não para por aí. O próprio governo irlandês ampliou os vistos de trabalho para Home Care e Care Assistant. Por quê? Não tem mão de obra para cuidar da população idosa desse país. E agora pensa uma coisa aqui comigo. O que você acha que aconteceria se esses imigrantes todos que eu estou citando até agora desaparecessem da noite para o dia? Porque muita gente não percebe, mas existem setores da economia aqui que estão rodando no limite há muito tempo. E o setor da saúde é um desses. E uma parte desse limite não se rompe, não colapsa, justamente porque tem imigrante aqui. E isso fica muito claro quando você olha para o outro lado da equação. A Irlanda perdeu uma quantidade enorme de profissionais nos últimos anos, principalmente depois da crise econômica de 2008. Milhares de irlandeses qualificados meteram o pé daqui. Foram para a Austrália, foram para o Reino Unido, para os Estados Unidos, para o Canadá. Para você ter uma noção, entre 2009 e 2018, mais de 300 mil irlandeses foram embora. Muitos deles jovens qualificados em idade produtiva. Falo de enfermeiros, de médicos, de engenheiros, de profissionais especializados. Só a Austrália virou um dos destinos mais comuns para essa galera, porque lá eram oferecidas melhores condições de vida e de trabalho. Ou seja, enquanto parte da população vive falando mal de imigrante, não percebe que o próprio país exportou um monte de profissional qualificado.
E o vazio deixado por essa galera que foi embora teve que ser ocupado por alguém. Talvez essa seja a parte mais desconfortável dessa história toda. Tem gente sendo cuidada por profissional estrangeiro enquanto entoa o coro de falas discriminatórias. Tem idoso sendo alimentado, medicado, vestido, colocado para dormir por pessoas que às vezes escutaram palavras de discriminação no ônibus. Olha o tamanho dessa contradição. Talvez a hora que mais destrói esse estereótipo é a tecnologia, vai vendo. Porque existe uma caricatura do imigrante como aquele povo sem cultura, do terceiro mundo que veio roubar os nossos trabalhos e estragar a nossa cultura. Mas olha Dublin, Google, Meta, LinkedIn, Amazon, TikTok. Agora pensa na quantidade de imigrante de profissional de outros países que trabalham nessas empresas. São engenheiros, são especialistas, são pesquisadores, são executivos. A própria Irlanda admitiu que ela não consegue suprir a demanda com profissionais locais. E como que ela fez isso? Afrouxando a permissão para profissionais qualificados. O que isso quer dizer? Precisamos de profissionais qualificados, porque não temos aqui. Então, em 2024, mais de 6.500 vistos de trabalho foram emitidos só para pessoal da área de TI. E sabe quais nacionalidades tiveram o maior número de vistos dessa área? Índia, Brasil, Filipinas, China e Paquistão. E isso desmonta uma narrativa inteira, velho. Porque esses empregos não são chamados subempregos. Tem vaga de executivo pagando mais de 100 mil euros por ano sendo ocupada por profissional estrangeiro. Isso acontece porque o mercado global virou uma disputa por mão de obra especializada. A Irlanda compete por cérebros. O país virou uma base europeia para multinacionais gigantescas e não tem a mão de obra qualificada para ocupar esses postos de trabalho. Então o que naturalmente aconteceria? Começou a importação de pessoas que sabem fazer o trabalho. E muita gente saiu do nosso querido Brasil, do leste europeu, da China, da Índia, do Paquistão, carregando na mala algo que a Irlanda precisa desesperadamente: conhecimento técnico, experiência, especialização. Tem muito imigrante limpando cozinha? Tem muito imigrante lavando prato? Tem. Mas também tem imigrante desenvolvendo sistemas que geram bilhões de euros por dia. Tem imigrante entregando comida? Tem. Mas também tem imigrante coordenando equipes internacionais nas maiores empresas do planeta. A imigração real é infinitamente mais complexa que qualquer discurso comezinho de internet. Porque a verdade é que uma parte da economia irlandesa depende exclusivamente de cérebros que vêm de fora. E aqui talvez venha a maior ironia de todas que eu posso trazer nesse vídeo: a crise habitacional. Porque muita gente culpa a imigração por falta de moradia. Mas quem constrói as novas casas e os novos prédios são na maioria imigrantes. Olha que loucura. Esses dias eu estava indo para academia e eu passo por uma obra. Eu encontrei ali um grupo de romenos conversando, né? Notei pelo idioma que eles estavam falando. E no mesmo passar, passou por mim uma senhora passeando com um cachorrinho e ela começou a resmungar coisas preconceituosas. A ideia não é meter o pau na senhorinha. Eu quero trazer à luz outra coisa. A sociedade reclama da pressão que o imigrante põe no sistema, mas depende do imigrante para aliviar a pressão. Eu falo aqui de engenheiros, trabalhadores de construção civil de todos os níveis. Segundo dados oficiais do governo irlandês, inclusive, deixa eu fazer um parênteses aqui. Todos os links com as estatísticas, números e dados que eu usei para fazer esse vídeo estão no primeiro comentário peinado lá, certo? Retomando. Segundo dados oficiais irlandeses, desde 2021, 84% dos trabalhadores da construção civil são imigrantes. Hoje, dezenas de milhares de trabalhadores internacionais participam da construção da Irlanda moderna. Sabe por quê? Porque o próprio país não consegue formar profissionais na velocidade que o país precisa. A Irlanda enfrenta uma crise habitacional imensa, gravíssima, e ao mesmo tempo uma escassez de profissionais qualificados para solucionar esse problema. Ou seja, o país precisa construir, mas precisa de imigrantes para construir o país. E isso desmonta qualquer narrativa simplista, velho. Porque parte dessas pessoas que reclamam hoje dos imigrantes estão morando em casas construídas por imigrantes. Passam por ruas asfaltadas por imigrantes. Caminham por calçadas cimentadas por imigrantes. Usam uma infraestrutura expandida por imigrantes. Tem muito trabalhador internacional carregando esse país nas costas aqui sem receber a validação, a recompensa ou o valor social por isso. E talvez essa seja uma parte mais pesada de se morar fora, sabe? Porque o imigrante aprende rápido uma coisa: você pode ser necessário, mas ainda não se sente pertencente. Você trabalha, paga imposto, move a economia, faz a sua parte, e ainda sente que não é o seu lugar, que você está no lugar errado. Segundo o CSO, trabalhadores não irlandeses só somam mais de 27% da força trabalhadora do país inteiro. Mais de um quarto.
Mesmo assim, a maioria da população vive a sensação de ter que estar provando o seu valor o tempo todo, como se a sua presença estivesse sempre sendo avaliada e ameaçada. Como se a gente tivesse que provar que merece estar aqui todos os dias, mesmo provando. Isso desgasta um psicológico num nível que ninguém entende, só o imigrante. Porque viver fora não é só aprender o idioma, pagar conta ou vencer na vida. É aprender a sobreviver emocionalmente num lugar em que muitas vezes você nunca relaxa completamente. Você nunca consegue baixar totalmente a guarda. Mas tem uma coisa que eu quero dizer olhando no olho de todo mundo que é imigrante. Nunca diminua o peso do que você construiu. Porque tem muita gente sustentando uma família que está do outro lado do planeta. Tem gente trabalhando 7 dias por semana até exaustão. Tem gente reconstruindo a sua vida do zero várias vezes seguidas. Mesmo sem rede de apoio, mesmo sem sobrenome bonito, mesmo sem ajuda, mesmo longe de casa. Essas pessoas viraram parte da força que movimentam países inteiros. A Irlanda moderna tem muito sotaque diferente sustentando ela. Muito. E talvez muita gente não admita isso em voz alta. Mas, de fato, uma parte desse país para se o imigrante parar. No mais, contra a xenofobia e o racismo, resistiremos. Cuidem-se. Seguimos.